e aí eu começo o conteúdo. Vamos lá. Dessa fala de hoje, dessa intervenção, é a construção da exclusão, né? Vocês me chamaram para falar sobre população de rua, mas população de rua não é uma especialidade, né, da minha formação, nem da minha atuação profissional. Por outro lado, eu tenho aí um tanto de experiência com populações de rua e outras populações mais marginalizadas em outros países, em outros contextos, e eu acabei de passar por uma experiência muito recente com uma organização na qual eu trabalho há muitos anos, que é Médicos Sem Fronteiras, aqui em São Paulo, né, com a população de rua daqui. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas eu queria, a ideia, né, de falar um pouco da construção da exclusão, é puxar um pouquinho para o nosso passado, né, para o contexto Brasil, falar um pouco do nosso histórico de violência, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão sobre como a gente constrói as nossas exclusões, né, os nossos paradigmas, né, sociais em termos de violência, que também se traduzem, né, com a exclusão de pessoas. E aí, mais adiante, eu quero falar sobre essa experiência bem recente que eu tive com Médicos Sem Fronteiras aqui em São Paulo. Como a Mariana falou, eu sou comunicóloga social de formação, sou filha da PUC também, da PUC Campinas. Eu fiz uma pós-graduação na USP, na ECA, em gestão da comunicação, antes de fazer meu mestrado na França. Eu fiz mestrado em antropologia social e cultural pela Universidade de Estrasburgo, e eu entrei no doutorado quase 10 anos depois que eu concluí o mestrado, em 2018, aqui pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu faço doutorado no Programa de Saúde Global e Sustentabilidade. E eu estudo relações raciais na saúde humanitária internacional. Esse é o meu tema de pesquisa atual. Mas eu sou uma doutoranda que trabalha, então a minha vida de doutorado ela é um pouco difícil. E eu continuo trabalhando com Médicos Sem Fronteiras há muitos anos, eu estive na organização de diferentes maneiras, venho trabalhando com desenvolvimento comunitário desde 2003, logo depois que eu me formei em 2002, e trabalhei também na Secretaria de Estado da Educação aqui em São Paulo, num programa que ainda existe, mas num outro formato, que é o Escola da Família, que é um programa que muito focado nas comunidades dos entornos das escolas estaduais de todo o estado de São Paulo. E depois do mestrado, né, a partir de 2010, eu entrei de cabeça nessa área de cooperação humanitária internacional. Comecei com Médicos Sem Fronteiras e já estive em outras ONGs também. Então, eu estive em alguns países, vários, como Haiti. Eu morei no Haiti 3 vezes, né, em 3 momentos diferentes, em 3 crises humanitárias diferentes. Morei na República Democrática do Congo, morei na Venezuela, morei por um tempo muito curtinho na República Centro-Africana, tive em Angola e na Guiné-Conakry, e aí trabalhando com licenciamento socioambiental, uma outra pegada, trabalhando na área de responsabilidade social aqui no Brasil. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Estive também no Iêmen, no final do ano passado, fazendo um trabalho de ética com Médicos Sem Fronteiras. Estive na Venezuela e na Argentina no começo desse ano, também fazendo esse trabalho mais voltado para a ética. Então, hoje eu trabalho com ética, né, e comportamento para um dos escritórios de Médicos Sem Fronteiras. Não é para o escritório brasileiro, é para um outro escritório, para o escritório espanhol. Também fui coordenadora de programas na área de juventude, gênero e raça da Oxfam Brasil, aqui em São Paulo, e fui membro do Conselho de Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil entre 2017 e 2019. Então, essa é um pouco da minha trajetória, muito resumidamente, e agora eu queria abordar, gente, esse tema da violência, a exclusão, enfim, acho que em 3 grandes frentes, né? A gente falar um pouco da violência na origem da formação do Estado brasileiro, como que ela se deu, como que ela se constituiu, né?
um pouco das consequências que a gente vive até hoje e voltando para o acesso à saúde ou para a falta de acesso à saúde, né? Em especial para essa população que é a população de rua. E um terceiro ponto seria os modelos de vida, né, e os corpos, né, aos quais a violência ela acaba sendo atribuída desde as origens. E eu queria convidar vocês, eu vou abrir aqui o chat para mim, eu queria convidar vocês primeiro a interagir comigo, se vocês quiserem fazer perguntas durante a minha fala, não tem nenhum problema, não, nenhuma objeção, muito pelo contrário. E eu queria propor duas perguntas para reflexão, que eu vou colocar aqui no chat, para a gente poder discutir no final, se vocês tiverem, para quem tiver interesse, né? Eu convido vocês a refletir, enfim. Engraçado, porque ele vem a pergunta vem formatada, né? No mesmo formato do PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar no hoje, porque tá uma coisa gigante, horrorosa. Pode falar uma coisa, algumas pessoas que não estão na equipe do simpósio, elas não conseguem ter acesso ao chat. Então, tudo que você mandar no chat, eu mando no nosso grupo de WhatsApp, e aí qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida por lá, eu te repasso aqui, pode ser? Perfeito. Como for melhor e da maneira mais fácil para vocês, mais participativa. Deixa eu colar aqui, Mari. Pronto. E aí, gente, as perguntas são as seguintes. Qual o seu lugar, né, em nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade exclusiva, né, uma sociedade que exclui, e como você, tendo em conta os seus percursos, seus interesses e paixões, né, enfim, acredita que esse debate pode ser útil para você, né? Como que você se coloca nesse debate? E aí a ideia é que a gente tenha um tempo de trocas, um tempo maior de trocas no final. Vou tentar não me estender muito. Eu sei que a gente tem até as 7 horas da noite. Não sei se vou falar tanto assim, mas de qualquer maneira eu quero deixar um tempo para que a gente possa trocar no final e para quem se sentir, enfim, estimulado, motivado a responder essas perguntas, que a gente possa compartilhá-las em grupo, né? Em voz, enfim. Então vamos lá. Vou começar falando um pouco da violência na origem da formação do nosso país, né? Existem milhares de estudos sobre a violência, né? Fala-se muito em violência. Eu tenho o meu orientador de doutorado é o professor Rubens Adorno. Ele é um sociólogo, fez toda a sua trajetória acadêmica na Faculdade de Saúde Pública. Ele sempre trabalhou com sociologia e saúde. E ele fala, né, da violência vinculada a uma polissemia, né, essa multitude de vozes, né, de interpretações, de frentes onde a gente pode analisar a violência, né. Então, ela é muito analisável, muito analisada, e e eu acho bacana pensar nela, pensar nas origens dela, né, como que ela foi inserida aqui no Brasil, né, em quais contextos, em que circunstâncias, enfim. E e ela pode e deve ser identificada desde o seu nascimento, né? Eu acho que, inclusive, isso permite a gente a se entender melhor, né? Enquanto povo, enquanto nação e até como indivíduos mesmo, né? Se a gente conseguir ir um pouco mais além nessas reflexões, nessas análises. Existem problemas, né? Questões que podem ser vistas como problemas socioculturais, né? Acho que questões socioculturais é mais adequado da influência colonial portuguesa, não só aqui no Brasil, mas em alguns contextos africanos também, né? E também em Goa, né? Eu tive uma disciplina de mestrado na França, em Estrasburgo, onde a gente analisou um livro em que se analisava a violência nos contextos lusófonos, incluindo Goa, que é um estado indiano que teve, né, que foi colonizado por portugueses e ficou sob colonização portuguesa por mais de 4 séculos. Então, é um estado na Índia onde as pessoas falam português até hoje, inclusive. Bem interessante.
E a análise, né, desse livro, e aí eu vou deixar também as referências para vocês no final da intervenção, eu posso compartilhar com as meninas a apresentação, com as referências bibliográficas, enfim. E os autores desse livro, eles falam, né, dessas questões socioculturais em contextos de influência colonial portuguesa, que acabaram desencadeando grandes sucessões de violência, desde os tempos coloniais até as guerras, as ditas guerras de pós-colonização, né, que aconteceram até mais ou menos 1970, 1975 em África, e até algumas análises de manifestações coletivas de violência no Brasil, que foram feitas entre 1965 até os dias atuais, até aí o começo dos anos 2000. Então, existem cruzamentos, né, semelhantes entre essas análises, influências que fazem com que a gente reflita sobre uma vida que é ao mesmo tempo gentil, né, uma vida mais doce, mas envolvida por uma brutalidade recorrente, né? E eu, enquanto mulher brasileira, me identifiquei muito com essas análises, né? Porque a gente muito se fala, né, sobre a apatia do povo brasileiro, e eu quero falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas também se vincula muito a apatia do povo brasileiro à população negra brasileira, sobretudo no momento atual, onde a gente vem discutindo o racismo, onde a gente vem analisando as manifestações antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros países europeus também, mas eu vou chegar lá. Então, a ideia de falar dessa brutalidade gentil, né, um tanto velada, né, também foi analisada por outros estudiosos aqui no Brasil, né, no começo do século XX, no meio do século XX, por Gilberto Freire, né, que falou muito sobre esse pacto racial, né, que a gente teria, e a partir daí a gente começou a desconstruir essa visão racial e ir mais a fundo nessas análises raciais, né, nas quais eu não quero me estender aqui, poderia, né, mas acho que não é o objetivo, e vinculando isso a essa descolonização tardia, né, que aconteceu nos contextos africanos, mas também aqui no Brasil, né? A gente e aí puxando para a questão da abolição da escravatura, eu acho importante a gente fazer esse vínculo, porque da descolonização tardia nos contextos africanos com uma escravatura tardia aqui, né, no Brasil, que foi a abolição da escravatura, né, do escravismo, né, mais tardia do Ocidente, não só das Américas, né. A antropóloga Lilia Schwartz, ela fala bastante sobre isso, né, e ela tem uma reportagem dela que menciona que na época o Brasil foi chamado de retardão, né, porque ele tardou muito, né, a declarar a abolição da escravatura. E tudo isso, todas essas questões, elas vão gerando tensões sociais, né? Esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Essa descolonização tardia e também essa abolição tardia, elas acabam geraram e ainda geram um acúmulo de tensões, né? Não é à toa que ainda hoje a gente precisa falar sobre racismo, ou ser antirracista, o que é ser antirracista. Isso para falar só de um dos aspectos de tensão social que a gente vem vivendo hoje, né? Existem vários outros, vinculados também à atuação do governo, o próprio fato da gente estar vivendo esse governo hoje, né? É um dos sintomas, eu acho, desse acúmulo de tensões seculares que a gente tem, né? Então, muito se fala também, nessas análises, da violência como um dispositivo de controle. Então, nesse sentido do acúmulo de tensões, porque você constrói uma narrativa social, uma narrativa de país e de sociedade, onde a exclusão ela é posta, né? Onde a gente tem aí vários estudos que comprovam a questão da exclusão racial, a questão do menosprezo em relação às populações mais desfavorecidas, a questão do próprio menosprezo à população de rua como regra, como parte desse dispositivo,
a gente pode sim dizer que a violência ela é um dispositivo de controle, né? E a morte, nesse sentido, ela é uma consequência natural, né? Para essas pessoas que são vistas como sendo pessoas que não têm nada a perder, são pessoas que não têm muito valor. E aí eu acho que a gente pode muito puxar para a população de rua, né? Que é uma população extremamente menosprezada, vista como muitas vezes vista desprovida de humanidade até, né? A gente, acho que cada um de nós aqui deve conhecer pessoas dos nossos entornos que infelizmente pensam assim, né? Que tem essa visão super resistente, né? Muito estreita, né? Muito pouco ampla, digamos, sobre pessoas que têm uma situação de vida tão diferente da nossa, né? E aí, falando da nossa, desse ponto, desse lugar muito classe média, né, que eu ocupo e que acho que todos nós aqui ocupamos, né. E aí, né, nessa questão da violência, da morte como uma consequência natural, tudo bem, sabe, fulaninho morrer, tudo bem essa galera aí morrer, porque essas pessoas não valem nada. A gente pode observar que essa dinâmica da colonização, ela foi um tanto perversa mesmo, e a depender do território, né, o Brasil é um mundo, né, a gente tem aí Amazônia, Rio de Janeiro, enfim, Bahia, Rio Grande do Sul, a gente tem muitos países, não só, né, isso ajuda a gente a entender um pouco como que, se a gente for estudar um pouquinho melhor, né, obviamente, como que cada região do país ela conseguiu se desenvolver, ela conseguiu, como que os desafios regionais foram estabelecidos, por exemplo, né. Por exemplo, se a gente fala de Amazônia, a gente pode dizer que o fato do território ser um território de difícil incursão por conta das florestas, rios, enfim, ele trouxe outros desafios, né? O Nordeste brasileiro, idem, né? Praias, a região do sertão, cada região ela tem aí as suas especificidades. O sul do país, né? Onde já se foi muito frio, hoje ainda mas o aquecimento global ele vem mudando isso pouco a pouco, mas onde é uma região fria, né, ainda no meio do ano, a gente tem muitos retratos distintos e a colonização brasileira ela trouxe uma construção onde essas pessoas que não tinham nada a perder, elas tinham sempre poucas oportunidades para avançar. Então, a dificuldade de gerar vínculos com a terra, de ganhar terras, né, de ter o direito à terra, né, a população negra, uma vez abolida, né, da escravatura, se encontrou num limbo, né, durante muito tempo, e esse limbo ele tem aí consequências visíveis, né, nas nossas estruturas sociais, mas são pessoas que não tiveram acesso à terra, como os imigrantes italianos, né, alemães e japoneses tiveram, né, porque eles fizeram parte de um outro projeto de país, né. Então, essas pessoas, elas tiveram mais dificuldade para se estabelecer, para criarem identidade e para se fixarem, né, por consequência. Então, essa transitoriedade que existiu no Brasil durante muitos anos e que ainda existe, né, mas durante muitos anos se falou, né, a gente deu um salto quântico em relação ao aumento da população, sobretudo entre fins da era ditatorial e começo dos anos 2000, a nossa população ela aumentou bastante. Essa questão da migração interna, né, Nordeste, Sudeste, Norte, Sudeste, essa transitoriedade, ela também é consequência, né, desse modelo colonizatório, né, as pessoas indo e vindo incessantemente de uma região para outra, de um emprego para outro, denota uma falta de oportunidades, né, uma falta de oportunidade de se fixar, de se desenvolver de alguma forma. No Rio de Janeiro, por exemplo, e eu acho legal trazer uma outra visão, essas análises que essa publicação em específico que eu mencionei para vocês, elas trazem, foi possível partir para um outro tipo, né, de
de análise complementar, né, a de regiões mais distantes, a da região amazônica, por exemplo, que traz uma outra amplitude do nosso modelo de gestão, né, brasileiro. A gente tem aí um Estado privado que onde existe capital, né, a gente tem atores privados que detêm capital desde muito tempo, né, no país, e aí, com uma trajetória de não necessariamente estar atuando na linha de frente dos governos, né, digamos assim, e que vão aí conduzindo, né, o país também, que vão um pouco ditando as regras, né, e, né, que são esses atores dessa pequena sociedade elitista, né, dessa pequena grande elite que a gente ainda tem no Brasil, e aí, através dessa condução das leis dessa maneira, a gente tem um Estado privado que não impulsiona, né, intencionalmente, a consolidação do Estado federativo, né, como ator das suas próprias transformações sociais, como condutor, né, de si. Não, nós queremos um Estado inclusivo, nós queremos um Estado para todos, nós queremos um país sem pobreza, né, e aí, como um país sem pobreza, se você não tem a intenção de desenvolver de fato um país sem pobreza, né? É muito difícil você sair do discurso para a prática. Então, esse mesmo Estado, né, que acaba sendo autoritário, ele é o Estado que manifesta uma corrente política mais ostensiva, através do uso da força, né? E a gente tem aí uma polícia que é uma das que mais mata no mundo. Então, toda essa trajetória de controle social, ela está muito vinculada à construção da violência, né? As coisas, elas não são dissociadas, né? Muito pelo contrário. Então, o fundamento do nosso Estado moderno, ele passa por aí, né? Ele passa por essa construção da violência, por essa imposição da força, né? E as consequências são inúmeras, né? Como a gente pode ver hoje, as pessoas das favelas morrem dentro de casa, né? Você não precisa nem sair. Então, sim, a violência ela é um dispositivo de controle. E eu queria voltar para essa questão da apatia que eu mencionei agora há pouco, que para mim é delicado a gente falar em apatia, sobretudo enquanto mulher negra, né, que sou, porque a gente desqualifica todo o trabalho, né, dos movimentos negros brasileiros, que é um trabalho do qual eu devo ser muito grata também, né, porque são pessoas que lutaram, né, e através do reconhecimento de si como pessoas, como seres humanos iguais, não inferiores a ninguém, e que permitiram que as populações negras existissem, né, e ainda existissem, né. Então a gente tem aí, né, um contingente populacional negro muito importante no Brasil, né, somos aí cerca de 55% da população, e é importante dizer isso, porque existiam leis no começo do século XX para o apagamento dessa população. Então, esses dispositivos de violência, eles não tiveram êxito por conta da existência desses movimentos, né, e da resistência desses movimentos. Então, não existe apatia. Na verdade, existe muita luta, né? E quando a gente fala de apatia da sociedade brasileira, eu gosto mais, né, logicamente, dessas leituras mais sociológicas que foram feitas por outros autores, que falam da apatia como resultado do vínculo com um Estado privado, né, esse Estado que eu mencionei a vocês, que não impulsionou para a consolidação de um Estado federativo de uma nação igual. Então, é como se nós, todas e todos, né, enquanto brasileiras e brasileiros, a gente tivesse se acostumado a esperar. E para a gente que não nasceu na pobreza, né, eu, apesar de ser uma pessoa negra, eu sou de classe média desde sempre, eu tenho pais que conseguiram, né, galgar esse degrau, então eu já nasci na classe média, então meus pais, eu sou resultado de muita luta também, né, eu sou resultado de uma ancestralidade também, então eu já me beneficiei dessas lutas anteriores. Mas então eu, né, assim como acho que todos nós de alguma maneira, por mais ínfima que seja, a gente se acostumou com o Estado que não provê para quem mais precisa. E para a gente que não precisa tanto, as dificuldades são outras. A maneira de se colocar em relação a essas questões é outra.
né? E isso é muito importante de ser dito. Então, a gente vive, né, sob influência de um Estado autoritário arraigado, né? Esse Estado autoritário, ele não é de agora, né? Ele é transversal, né, à nossa democracia tão jovem, né? Ele é transversal à nossa Constituição, né? Ele é transversal ao período ditatorial, ele é transversal ao período do Estado Novo, ele é transversal a tudo isso, né? Ele está na fundação do Brasil, né? De diferentes maneiras, em diferentes etapas, mas ele está, né? E ele foi sendo reforçado, né, durante o período do governo militar, né, sobretudo, que conduziu a sua política aí muito baseada nos princípios do privado, né, do poder privado, que muitas vezes é um poder invisível mesmo, a gente não vê esses jogos, a gente não se dá conta dessas dinâmicas, não são dinâmicas necessariamente expostas. E isso também é intencional, né? Ao invés de uma ocupação do coletivo, né? Então, e eu me incluo nisso também, né? Eu acho que todos nós somos resultado de uma nação que não nos ensinou a ocupar os espaços coletivos, não nos ensinou a valorizar os espaços coletivos. Acho que para gente que costuma viajar, que já morou fora, enfim, é muito comum a gente elogiar países europeus. Ai, que incrível! Na Alemanha isso, na França aquilo, até em países da Europa do leste, né, a gente traz uma visão muito elogiosa, né, da formação da sociedade, né, porque a gente vê as ruas limpas, porque isso, porque aquilo, a gente não vê gente na rua, população de rua, mas a gente tem que também levar em conta como esses estados foram formados. Eu não vou nem falar da questão colonial da França, da Bélgica, né, porque são temas para conversas muito profundas e muito longas, mas o que eu quero dizer é que, de alguma maneira, esses países, para conseguir, né, mostrar, se expor da maneira que eles estão hoje, né, construídos, eles aprenderam, e eu acho que a Segunda Guerra ensinou muito também, a Segunda Guerra Mundial, né, falando aí especificamente de Europa, mas existe um senso de coletivo diferenciado, eu acho, né? E a gente admira muito isso, mas a gente não aprendeu a fazer. E a gente segue sem aplicar, né? Sem necessariamente querer aprender e sem necessariamente aplicar, talvez, o que a gente já sabe, né? Ocupar as ruas, viver num estado onde a polícia não esteja aí para matar as pessoas, assim, para proteger. Isso também é uma questão intencional, né? Como eu falei, a violência ela não poderia ser usada como dispositivo de controle, né? Nesse caso, então tudo isso está muito vinculado, né? Então, é preciso ter cuidado quando a gente julga o próprio país, porque a formação do país, ela se deu dessa maneira. Então, é muito difícil, né? Depois de tantos anos, de tantas décadas, de mais de um século, a gente desconstruir da noite para o dia. Mas a gente precisa fazer isso, né? E essa é a minha opinião enquanto pesquisadora, enquanto indivíduo também. Então, a gente vive essas consequências até hoje, né? A violência de grupos armados contra o governo, que acabaram sendo desenvolvidos como um contrapoder, né, digamos assim, e esse sentido coletivo, né, que existe, acho que numa perspectiva muito pequena, que acabam trazendo, né, em muitos momentos, uma realidade comparável a uma guerra civil, né, como a gente cansa de ver, né, como acontece em específico no Rio de Janeiro, por isso eu queria falar um pouquinho do Rio, sobre, por conta enfim, né, desses conflitos armados que existem, né, de outros movimentos, de outras formas de gestão, outras formas de poder, né, que se fragmentaram e que foram apropriadas por uma parte da população que se coloca em luta contra a polícia, por exemplo, que é a força da ordem constituída tal qual, né, digamos assim. E aí eu acho que a gente pode falar que a violência ela faz parte de um cotidiano, né,
que busca a imposição de uma ordem que ainda é colonial, né, que é uma ordem exercida pela força mesmo, pela força bruta, né, pela arma, pela ameaça de morte, e a gente é fruto, né, dessa conjunção de culturas, né, dessa beleza que é o Brasil. A gente pode super romantizar isso, mas a gente é também fruto dessa imposição de novas visões de mundo, né, e dessas influências europeias que vieram, né, se deram talvez de uma maneira, sobretudo nas origens da formação do Estado brasileiro, em maior grau por Portugal, né, através do princípio da nossa colonização, mas que foram desencadeando aí uma série de formas mais controladas da violência, né? E depois de um certo tempo, é impossível que essas tensões eternas elas acabem não eclodindo. Elas eclodem, né? Elas fazem com que a população ela fique insatisfeita. Então a gente ainda experimenta as consequências desses conflitos, né, desse passado colonial, né, e que em suas origens, de uma maneira ou de outra, a gente pode até dizer que se trata de uma revolução contra a colonização, né, e a gente pode até falar de novas formas de colonização, se a gente entrar no âmbito do trabalho humanitário, enfim, acho que pode ser até interessante. Mas, então, acho que só para tentar fazer um breve resumo desses pontos todos, a gente pode falar desses conflitos coloniais do passado, que desembocam ainda em conflitos civis mais atuais, que levam, né, e levaram a uma militarização do Estado e que vai conduzir a outras guerras civis futuras, a outros conflitos civis futuros, né? Acho que é um pouco uma linha do tempo, infelizmente, realista. E eu acho que seria interessante trazer mais alguns pontos assim relativos ao Brasil, né? É um pouco como visão geral. A gente tem aí, então, uma violência que é fruto de uma falta de atenção estrutural, uma falta de atenção a quem deve fazer parte, né, do Estado ou não, quem é bem-vindo ou não. A gente quer incluir todo mundo? Não, a gente não quer. Então, como que a gente vai reprimir essas pessoas? A gente vai reprimir através da violência. Então, é porque a gente aprendeu assim e a gente não quer incluir, a gente não quer diálogo, a gente não quer apropriação coletiva. Então, a falta de atenção para o social, ela é também parte desse projeto de poder, né? E aí existe um foco de atenção, consequentemente, no próprio indivíduo e menos no coletivo. A apropriação das ruas, das praças, das pessoas circulando. E nesse sentido, é muito interessante observar a dinâmica da rua, da qual eu vou falar um pouquinho, porque são pessoas que se apropriam dos espaços coletivos, né? Então, chega a ser uma confrontação, né? A gente pode ver isso também como uma confrontação, né? A essa ordem social, como a gente conhece. Essa população de rua, ela decide dormir onde ela quer. Ela decide ocupar os espaços que deveriam ser públicos, né, mas que não são percebidos assim por boa parte da população, né? Então, é muito interessante, né, essa dinâmica da rua também, nesse sentido. Um outro ponto que eu acho que é legal falar é essa dificuldade que a gente acaba criando, que a gente acabou criando, de se relacionar com a nossa realidade. Quando a gente fala da apropriação dos espaços comuns, a gente fala da realidade também, né? A gente... Eu preciso beber um pouco de água. A gente fala a gente fala do que existe. Então, consequentemente, a gente se fecha, a gente está muito acostumado a lidar com o que está dentro de casa, com o interno, né? Tem uma cultura também muito vinculada ao estilo de vida norte-americano, né, estadunidense, mais precisamente, de não se apropriar dos espaços públicos, como a gente vê e tanto admira em outros países, né, como no contexto europeu e até nos contextos africanos, né, são pessoas que se apropriam das ruas, que ocupam as ruas, né, e aqui no Brasil isso é visto de uma outra maneira ainda, por mais que exista aí, acho que a partir
do começo dos anos 2000, a gente começou a vivenciar uma nova forma de vivenciar as ruas, e aí tem toda a questão da gentrificação que vem junto, enfim, também um outro debate super interessante. A gente ainda coloca, né, o adverso fora, né? Então a gente aprendeu, e isso é cultural, né? Eu concordo com essas análises, com essas pesquisas de que essa valorização, esse excesso de centralização no indivíduo e colocar o adverso fora da gente é uma questão cultural, sim. Então, consequentemente, tudo que é errado, tudo que é visto como ruim, né, negativo, tudo que é diferente da gente, né, aquilo que é adverso, a gente coloca fora do nosso espectro, né, da nossa visão de mundo. E aí a gente cria um mundo ideal. Então, e é difícil não pensar numa infantilização do brasileiro quando a gente fala sobre isso, porque lidar com o ideal e não saber como lidar com o ideal, né, é algo que a gente tem que aprender a lidar quando a gente está na fase da infância, né? Eu não sou psicóloga, eu sou mestre em antropologia, sou comunicóloga, mas eu adoro esse tema e eu acho muito, eu acho, eu acho que faz muito sentido quando a gente fala de Brasil, que a gente tem de fato uma dificuldade de lidar com a diversidade, a gente tem de fato uma dificuldade de lidar com o diferente, a gente cria uma resistência em relação à tensão e em relação à confrontação, né? Isso de não falar na cara das pessoas que a gente não concorda com algo ou que a gente em que a gente pode conversar a respeito é algo que acho que para a gente enquanto brasileiro é de fato um desafio, né? Ainda a gente se assusta quando a gente conhece pessoas de outras culturas, de outros países, que têm esse hábito de falar muito mais direto, né, do que a gente. Então, a gente acaba ficando muito preso a essa idealização de mundo e a gente se frustra com frequência, porque o mundo está longe de ser ideal. O Brasil, inclusive. Então, a gente acaba tratando essa diversidade como violência, né? E isso é também resultado da construção desse Estado violento, né? Sobre o qual a gente acabou de falar. Então, querer esses desejos atendidos, né? Acaba deixando a gente cada vez mais fechado, menos aberto. Sim, né? Um comportamento um tanto infantil, na minha opinião, e a gente acaba não se preparando a fazer escolhas que incluam o adverso, que incluam o outro, né? E isso também se reflete na política, isso também se reflete na maneira como a gente faz política hoje, né? O outro que se vire, né? Enquanto eu garantir o meu, tá tudo bem. Enquanto eu garantir o meu para os meus filhos, para minha prole, tá tudo ótimo, entendeu? E a gente segue deixando o outro ali, né? Excluído, expurgado, e, mais uma vez, acho que a população de rua é um grande exemplo, né, disso. É tudo que a gente não quer ver, é tudo com o qual a gente não quer lidar, né? Então, e a gente não se dá conta, e aí eu acho que o nome do seminário é excelente, o nome do simpósio é excelente, que a gente está fazendo política, né, a todo momento, e que a gente não está levando em conta a inclusão dessas populações, né, independente de quais sejam, vai trazer consequências, né, na formação do nosso Estado, na nossa vida cotidiana, no fato da gente correr mais riscos de ser assaltado na rua, em qualquer lugar, enfim, isso tem consequências diretas, né? Então, quando a gente fala em inclusão, a gente não fala necessariamente de socialismo nem de comunismo, a gente fala de ter um Estado mais saudável para todas e todos, né? Onde todas e todos vão ganhar, né? Enfim. E, e aí eu queria trazer, na verdade, duas falas de dois pesquisadores que eu admiro muito, que eu acho que resumem um pouco essa maneira utópica como muitos de nós ainda vemos o nosso país, e em relação a essa falsa paz, né? Uma é do Antônio Sérgio Guimarães, que é um sociólogo, e que fala que no imaginário nacional, e aí ele está falando de Salvador, ele está falando da questão racial, que eu queria ilustrar aqui,
ele fala que no imaginário do Brasil, a negritude de Salvador, ela envia mais a magia do que a pobreza, né? Mais ao exotismo do que a exclusão, né? Então a gente romantiza a miséria, né? É realmente um dispositivo de comunicação muito eficiente, né? A violência e o próprio racismo, enfim, funciona, né? A gente consegue transformar isso numa coisa maravilhosa e a gente não se preocupa com o que de fato aquelas pessoas vêm enfrentando, né? Na nossa imaginação, Salvador continua sendo essa terra de beleza e riqueza, onde a tolerância religiosa e a coexistência pacífica de raças e classes são contrabalanceadas pela gentileza das mulheres e pela hospitalidade dos homens. Esses mitos são celebrados há muito tempo, com uma longa tradição de canções populares, obras literárias e ensaios acadêmicos. Então, Antônio Sérgio ele aponta, né, que existem como resultados desse dispositivo, intencionalmente ou não, e aí eu acho que puxando para a arte, a gente pode romantizar à vontade, a arte ela é livre por definição, mas a gente também, ela também nos permite, né, analisar a nossa própria história. O autor ele aponta, né, como a gente consegue transformar uma realidade duríssima em beleza a ponto de ignorá-la, né? Esse ponto que eu queria trazer aqui. E a segunda é a Nilma Lino Gomes, que foi ministra-chefe da CEPIR, né, que foi a Secretaria de Políticas de Promoção para a Juventude, e também foi ministra do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Ela é uma pesquisadora mineira e ela escreveu um livro sobre a questão, um livro bastante antropológico sobre a questão de alisamento de cabelos, e ela fala dessa tensão em torno da questão racial no Brasil, né, na qual negros, mestiços e brancos participam. Então, é como se estivéssemos todas e todos o tempo inteiro tensionados em relação a quem somos, quais os espaços que ocupamos, quais os espaços que conseguimos ocupar, né? E essa tensão, ela não se manifesta apenas pela violência física, ela se manifesta, sobretudo, na tentativa de categorizar os indivíduos, né, com base em sua cor de pele ou raça, e por pertencerem a uma determinada classe social. Então, é uma tensão eterna, é um problema nada resolvido, né, e que traduz a nossa falsa paz, né. E agora, gente, puxa, eu não sei, eu tô falando muito, eu não sei se alguém quer perguntar ou fazer um comentário ou se eu continuo. Eu acho que você pode continuar, Nanda, tá? Beleza. Tranquilo. Tá. E agora, puxando a questão da falta de acesso à saúde, né? Queria trazer dois aspectos internacionais antes da gente passar para a questão da população de rua. Existem aí muitos esforços, né, diplomáticos, inclusive, acho que diplomáticos, sobretudo, em relação ao nosso acesso à saúde, e aí eu falo de saúde universal mesmo, né? O SUS ele é um grande êxito aqui no Brasil, né? Eu acho que vocês sabem disso muito bem, que a maioria aqui é da área da saúde, estudante de medicina, apesar dos pesares, né? Apesar de todas as suas dificuldades e contradições, mas existe aí uma tentativa, né? Já há bastante tempo. De universalizar o cuidado à saúde, sobretudo o cuidado primário, né? E a Conferência Internacional de Alma-Ata, que é de 78, ela consagrou o grande lema Saúde para Todos, né? Tanto é que o SUS ele é também resultado disso, né? E então, desde então, uma das principais frentes da diplomacia da saúde é a cobertura universal de saúde. A gente ainda está muito longe disso, né? A gente ainda tem aí cerca de 50% de países que não têm, né, acesso universal à saúde, que ainda enfrentam outros modelos, né, para o acesso à saúde. E aí, nesse contexto, obviamente, as pessoas que têm mais dificuldade de acessar a saúde são as pessoas mais pobres, né, as pessoas que estão menos inseridas, né, no tecido social, digamos assim. E um outro ponto que eu acho que é interessante trazer aqui pela minha trajetória, e eu acho que
acho bacana também dividir com quem está na área da saúde, são as questões de trabalho humanitário, que ele é, na verdade, um grande indicador, né, do quão distante a gente ainda está dessa universalização do acesso à saúde, né? E aí, falando especificamente do trabalho humanitário mais voltado para o acesso à saúde, a gente tem aí uma série de organizações internacionais sem fins lucrativos e com fins lucrativos que se dispõem a aumentar o acesso à saúde de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. E uma delas é a organização onde eu trabalho, né, Médicos Sem Fronteiras, mas não apenas, né? Então, e aí a gente tem também organizações que fazem esse trabalho complementar, que trabalham com acesso à água, água e saneamento, desenvolvimento agrário, agropecuário, desenvolvimento da agricultura familiar de base, um trabalho voltado para a economia circular, para a economia inclusiva, que tem consequências diretas, né, no acesso à saúde das pessoas, né, que buscam também prover uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, ter uma melhor saúde. E aí, todo esse arcabouço, né, de organizações privadas, não privadas, enfim, é um grandíssimo indicador também, né? Eu trabalho numa área que eu gostaria que não existisse, mas que, infelizmente, muito com os pés no chão, acho que até o dia de eu ir embora desse mundo, vai continuar existindo, né? Que é a área de cooperação humanitária. Então, essas desigualdades, né, que se traduzem também através do trabalho humanitário, elas são fruto, né, da negligência de grandes atores e de governos, né? Então, a gente tem aí também atores não estatais, sobretudo privados, de cooperação internacional em saúde, que começaram a ganhar bastante relevância nas últimas décadas, porque eles começaram a atender demandas e necessidades de populações que se situam em locais de difícil acesso, em zonas de perigo, e que são necessidades legítimas mesmo, né? Condição de continuar vivendo ou não, né? Após a passagem de um furacão ou após uma guerra civil, um conflito armado, enfim, a gente encontra populações extremamente vulnerabilizadas e a gente precisa sim ajudar. Então, que bom que existem organizações e organismos que se dispõem a ajudar, né? Sou totalmente a favor, não é à toa que trabalho na área. Mas a gente também precisa ter consciência da alteração, né, dos equilíbrios de poder, né, de como isso acaba atribuindo novos papéis para os governos nacionais e de como tudo isso está imbricado na mesma, no mesmo desenho complexo que é a diplomacia em saúde, né? Os grandes governos que também financiam esses atores privados, eles também têm uma influência nisso, né? A própria OMS, ela acaba tendo uma influência nisso e ela acaba atendendo mais certos governos do que outros, simplesmente porque ela recebe mais desses governos do que de outros. Então, que bom que a gente tem esses dispositivos, né, internacionais, mas o que eu quero trazer é que eles ainda existe um longo caminho pela frente para que eles sejam de fato inclusivos, né, efetivamente inclusivos. Por mais que a gente consiga de fato ajudar as pessoas, não estou dizendo que a gente não consegue, a gente consegue. Essas organizações elas conseguem, elas fazem um trabalho legítimo, mas a gente ainda está aí dentro de um processo muito complexo, né? E isso mostra a vulnerabilidade, né, desses novos modelos de cooperação humanitária, né? E como essas relações elas são complexas. É difícil a gente ter organizações não governamentais completamente independentes, né? A gente tem, mas elas também enfrentam aí dificuldades, né, em relação a poder estar em alguns países e não em outros, etc. Então, na prática, quando a gente fala de atores privados de cooperação internacional, quando a gente fala, eu acabei de mencionar a própria OMS, enfim, a gente a gente tem que ter em conta também que há interesses e preocupações dos doadores, né, em jogo, né, e não necessariamente dos receptores. Então, são esses interesses e preocupações de quem está ali no poder que acabam predominando, né,
E essas operações, elas acabam reforçando, em muitos casos, né, relações desiguais de poder entre os países. Então, tem muitos países que eles já não conseguem mais sair dessa dinâmica, né, de cooperação humanitária com um vínculo com grandes atores privados. O trabalho que se faz, né, sem um vínculo privado, sem um vínculo com o poder do dinheiro, de onde vem o dinheiro, para quem que eu tenho que prestar conta, é um outro trabalho. Mas, de maneira geral, a cooperação humanitária internacional ela não implica só as organizações não governamentais, ela implica, sobretudo, os grandes atores, né, não estatais, que detêm recursos mesmo, né? Então, falando aí um pouquinho de acesso à saúde global e de como a gente ainda enfrenta, né, desigualdades, né, nesse sentido também, no sentido de diplomacia de saúde mesmo, né? E agora eu queria falar um pouco sobre a questão dos modelos, né, de vida que a gente pode não querer, né, para as nossas sociedades, e acho que é bacana a gente falar sobre a população de rua. Tem um paradoxo quando a gente fala de corpos invisíveis, né, é uma expressão muito usada, quando a gente fala de negritude, quando a gente fala de pessoas negras, mas também quando a gente fala de população de rua, é uma população que, inclusive, se diz invisibilizada, se reconhece como invisibilizada, não se vê nas políticas públicas, não se vê na atenção do próprio acesso à saúde, né? Muitas delas utilizam o SUS desde sempre e declaram ser maltratadas, enfim. Então, a gente fala muito de corpos invisíveis, mas que ao mesmo tempo são alvo, né? São alvo de discriminação, de descaso, de maltrato, são alvo, inclusive, né, para a morte, né? Então, é um paradoxo pensar num corpo que não se vê, mas que ainda assim é um alvo, né? Eu acho interessante essa dicotomia. Então, óbvio, a gente não precisa falar só da população de rua, a gente pode falar, inclusive, das mulheres, né? A gente ainda vive uma violência de gênero, a gente ainda vive num país onde a violência de gênero é bastante brutal, pessoas LGBTQI+, pessoas que vivem em extrema pobreza e miséria, pessoas negras e a população de rua, né? E nessas experiências humanitárias, nas quais eu já as quais eu já vivi, desculpa, a gente lida muito com essas violências também, né? A gente lida muito com a violência sexual e de gênero, né? Que é uma violência só, né? Muito imbricada. A gente lida muito com racismo também. Eu trabalhei em alguns projetos de violência sexual, né? É um trabalho extremamente interessante, mas extremamente difícil também. Então, esses corpos invisíveis, eles estão aí, né, invisibilizados, não só aqui no Brasil, né, mas em vários outros contextos também. E em relação às pessoas em situação de rua, o que eu pude observar recentemente na experiência aqui em São Paulo, e aí eu vou falar um pouquinho do que a gente fez. Médicos Sem Fronteiras tem um projeto aqui, que é um projeto voltado para o Covid, né, é uma resposta, né, à emergência para o Covid-19, e eu coordenei por um mês a equipe de promoção de saúde, né, então a gente tem o que a gente chama de componente de promoção de saúde e o componente médico, e é um projeto que estava focando em populações vulneráveis, então o trabalho com a população de rua foi bastante, ainda né, o projeto continua, eu fiquei no projeto emprestada por um mês e depois tive que voltar para a minha posição habitual, então é um projeto que continua aí na linha de frente, com esses dois componentes, médicos de promoção de saúde, que são bem complementares. Na verdade, a promoção de saúde, ela para Médicos Sem Fronteiras, ela é desenhada de maneira a aumentar o atendimento médico, né, aumentar o acesso à saúde das pessoas em vulnerabilidade. E aí a gente focalizou na população de rua, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, de diferentes maneiras,
Em outras populações também. O projeto está também aí trabalhando em algumas periferias, trabalhando também em instituições de longa permanência para idosos, que a gente chama de LPIs, e com as pessoas em situação de rua. E o que eu consegui observar, né, a gente é um universo completamente enorme, pessoas que têm aí modos de vida próprios, nem todo mundo que está em situação de rua quer sair da rua, são pessoas que passaram por traumas, né, muito profundos, por perdas múltiplas. E aí, nós também, né, nas nossas vidas muito mais beneficiadas, digamos assim, a gente também tem as nossas perdas, os nossos traumas, as nossas dificuldades, mas são pessoas que lidaram, né, com essas dificuldades de outra maneira, mas que, ao mesmo tempo, tentam se reconstruir, né? Não são pessoas que não se amam ou que não têm atenção a si mesmas, são pessoas que tentam reconstruir os vínculos afetivos, os vínculos com o espaço social de outras formas, né? E isso é muito, muito interessante, né? Existe nessa dinâmica a necessidade de identificação de espaços seguros para viver, a identificação de relações de confiança. Essas pessoas, elas criam relações de confiança com outras pessoas. Toda uma dinâmica entre a rua e os abrigos, né? Muitas vezes as pessoas, elas usam os abrigos, né, da prefeitura ou do estado, que seja, para durante um período, ou porque chove, ou porque está muito frio, ou porque ela está sem dinheiro nenhum, né? Então ela aproveita que o abrigo está ali para ficar um período ali e depois voltar para a rua, porque é na rua onde ela se sente segura, é na rua onde ela tem as relações de confiança, né? Claro, nada do que eu estou falando aqui é uma regra, eu estou trazendo aí elementos desses modos de vida, né, que acho que enquanto antropóloga foi possível observar, né? A transitoriedade, né, a coisa de querer se fixar num bairro ou numa rua durante um período X, porque é possível, porque é nesse lugar onde você tem a sua dinâmica de confiança com essas pessoas durante esse período. Então, tudo isso faz parte da dinâmica dessas pessoas, né? Assim como a gente também tem as nossas dinâmicas, os nossos cotidianos, digamos assim, e as nossas necessidades afetivas, né, e de segurança, de conforto, essas pessoas também têm, né? Isso não muda em nada, né? O que muda é onde eu estou, o que eu vivi, como eu estou lidando com isso, e não é necessariamente um indicador de que a pessoa esteja lidando de uma pior maneira, né? Até porque acho que a gente também, dentro das nossas casas e prédios, a gente também pode vir a ter hábitos bastante negativos, né? Então, é uma questão de conseguir olhar com respeito mesmo, né? Olhar para o outro em sua integralidade, em sua humanidade total, né? E aí, como eu estava falando, né, são pessoas que passaram por muitas perdas, em muitos casos, que seja perda de renda, perda de amigos ou de colegas, perda de familiares, as pessoas não conseguiram lidar de outra maneira. Atualmente, em relação ao Covid, né, muitas pessoas perderam vagas de trabalho, né, e aí muitas pessoas acabaram indo para a rua e permaneceram na rua por mais tempo. Muitas pessoas adoeceram, passaram por perda de peso, né? E eu acho que é interessante trazer um pouco dessa perspectiva do Covid atual, né? As pessoas em população de rua, elas têm total consciência do que é o Covid, do que é a pandemia, né? Existe um estigma também em relação ao Covid, eu acho que, sobretudo, no começo da pandemia, muitas pessoas diziam que era um vírus de rico, né, um vírus de branco, um vírus que não atingia pessoas negras, que não atingia pessoas pobres, porque foi trazido por pessoas brancas e, no começo, sobretudo, pessoas brancas estavam adoecendo, né? Um vírus associado a questões religiosas também é um discurso que eu pude escutar. Existe dificuldade dessas pessoas em confiar em alguns interlocutores, então o que é dito na televisão acaba ficando muito, né, para essas pessoas. Então, elas conhecem os métodos de prevenção,
elas sabem que precisam lavar a mão, elas sabem como se transmite, como não se transmite, tudo isso é sabido, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir aplicar. E todo o estigma, para além da coisa de não acreditar no vírus, que foi uma coisa muito marcada, sobretudo no começo da pandemia, eu acho que agora muito menos, as consequências, né, que isso trouxe para essa população. Solidão, desespero, uma necessidade de adaptação a outros hábitos de higiene, né? Outras prioridades, né? E muitas vezes a gente não conseguir lidar com todo essa nova adaptação, né? E aí, quando eu falo de outras prioridades, eu falo do aumento de abusos da polícia, do aumento do desemprego, como eu acabei de falar, né? Que muitas pessoas perderam, sim, empregos, oportunidades de trabalho, aumento do uso de drogas, né, e ter que lidar com outros problemas de saúde, né, outras comorbidades. Então, é muita coisa para a gente se adaptar, mas percebam que é muito parecido com as dificuldades que nós enfrentamos também, né, nós que não somos população de rua, né, a gente também criou estigma sobre a doença, a gente também criou resistência em relação à pandemia, a gente também teve dificuldade de confiar em algumas informações mais do que outras. Também sentimos solidão, também sentimos desespero. Eu acho que muitos de nós ainda estamos vivendo essas questões, né? A coisa do isolamento, da dificuldade de sair, de ter que se readaptar a um novo estilo de vida, digamos assim. Adaptação aos hábitos de higiene, a essa neurose com limpeza. Então, são questões que todos nós enfrentamos dentro dos nossos micro-universos, né? E aí, de acordo com as nossas condições de vida, todos nós estamos enfrentando da mesma maneira, né? E eu acho que eu queria até trazer alguns dados que eu queria ter falado no começo, mas eu me atropelei, que eu acho interessante dividir com vocês, que são dados gerais sobre a população de rua, né? Em São Paulo, a gente tem hoje mais de 24 mil moradores de rua, não sei se vocês sabem disso. 85% dessas pessoas são homens, 70% são pessoas negras e 386 pessoas se declaram trans, né? E aí a gente tem outras porcentagens menores, né? 1,7% de pessoas indígenas, 28% de pessoas brancas e quase 4% dessa população é formada por crianças. 45% da população de rua de São Paulo vive na região da subprefeitura da Sé e 19% vive na região da Moca. Essa pesquisa, com esses dados mais atuais, ela foi feita no final de janeiro desse ano, né? E então a empresa que fez a pesquisa, ela declarou que pessoas vivendo em barracos improvisados nas vias não foram contabilizadas como população de rua, né? Então a gente pode considerar que esse número ele é maior, inclusive, né, do que as 24 mil pessoas. Mas esse é um número um tanto considerado um pouco como geral, assim, né? Considerando inclusive a transitoriedade de parte dessa população, que às vezes está na rua, volta a morar em casa, com a família, etc., vem para a rua outra vez, enfim. E um ponto importante é que existe um decreto de 2009 que instituiu a Política Nacional para a População de Rua, né, o Decreto 7.053, após essa população de rua ter sido percebida como privada de direitos a partir da década de 70. Então, é um decreto bem recente, e tem todo um debate, né, desde o começo dos anos 80, na verdade, desde muito antes, perdão, mas que foi se consolidando a partir do final da década de 70 e início dos anos 80, em relação à população de rua, né. E um outro ponto que eu queria trazer, dividir com vocês, é em relação ao estigma, né, que a gente tem, né, que está muito ligado à exclusão, né? A gente tem, quando a gente tem dificuldade em relação a algo, e ontem eu assisti a palestra da, da promotora, gente, me falhou o nome dela, Alessandra, é a Alessandra Mansur, né? Ou eu estou confundindo? É Gabriela. Gabriela, desculpa. Obrigada. Gabriela Mansur. E ela mencionou também, né, a questão da exclusão, de como as mulheres são
podem ser estigmatizadas, e à noite também eu consegui assistir uma parte da palestra na noite sobre a população LGBTQI+, e também o palestrante falou sobre a questão do estigma, que é justamente quando a gente descaracteriza algo, desconhece algo, né? Então a gente termina por descaracterizar, desautorizar aquela informação, e querer aquela informação longe da gente, né? E é muito interessante como a gente acaba fazendo isso automaticamente com essas pessoas, porque são modos de vida muito distintos, né? Quando a gente fala da Cracolândia, por exemplo, que é um mundo à parte, existem várias pesquisas e vários pesquisadores debruçados sobre a Cracolândia há muitos anos, né? Pessoas da área da saúde mental, antropólogos, sociólogos, médicos, inclusive, que estudam e acompanham as dinâmicas da Cracolândia, que é uma população de pessoas viciadas, e a gente tende a... Já escutei muitas falas extremamente agressivas, violentas, né? E é isso, né? Existe esse vínculo com o estigma, ele acaba levando à violência, né? Você fecha uma porta para você tentar entender alguma coisa, então você não deixa a comunicação aberta para entender melhor, né? O que pode estar acontecendo com aquelas pessoas. E tem uma antropóloga que fez uma pesquisa sobre os cachimbos da população de rua, né? Os cachimbos para você fumar crack. E ela indicou como esses cachimbos passaram a ser emblemas da marginalidade urbana, né? E quando a gente fala de apreensão desses cachimbos pela polícia, ela diz, né, que isso acaba dando mostras do trabalho policial, né, e da luta desses órgãos de repressão em conter esses desvios de conduta. Então, o vício, né, um comportamento considerado como desviante, uma coisa que, inclusive, todos nós podemos experimentar drogas, e experimentamos, né, o álcool é uma droga lícita, né, mas, enfim, é uma droga também. Mas existe essa necessidade de conter isso que a gente pode chamar como desvio de conduta, né? Então, aprender o cachimbo, ele tem um simbolismo de que você está controlando aquilo, de que você está dominando aquilo, e que você vai impedir que essas pessoas voltem a fazer aquilo, né? E aí ela fala que o cachimbo ele traz uma face radical, né? A violência simbólica, ela adquire forma e concretude física. Então, num contexto de rua, mostrar o cachimbo, indicar que você tem um cachimbo, tem tanto simbolismo, né? E a gente associa tantas coisas àquela pessoa, àquela figura humana, né? Que desumanizam aquela pessoa, finalmente, né? Então, é um símbolo, um objeto que ajuda a desumanizar, né, as pessoas. Tô trazendo um exemplo do cachimbo como um dos objetos que pode ser percebido, né, e por muitas pessoas, como um objeto desumanizador, né, enquanto que para aquelas pessoas trata-se de um objeto que permite com que elas lidem, né, com a realidade dura, né, do que elas vêm enfrentando. E aí não vou entrar em julgamento de valor, nem dizer que é certo ou errado se drogar, consumir crack, mas acho que o foco aqui é tentar trazer uma visão humana que permita que a gente saia do dispositivo da exclusão, né? Sobre o qual a gente vem falando desde o comecinho, né? Dessa minha intervenção. E aí, puxando para o Covid de novo, gente, eu queria falar sobre isso do ficar em casa, né? Que é uma frase tão vazia, né? Para quem está na rua, por exemplo, uma frase que nós, inclusive, né, enquanto profissionais de promoção da saúde, para Médicos Sem Fronteiras e todos os outros profissionais que estão atuando com a população de rua, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, enfim, é uma frase que perde o sentido para essa população, porque a casa, o conceito de casa é outro, né? O conceito de habitação, de moradia, ele é outro. Então, é uma frase que faz sentido, né? Uma frase que pode ser usada para promover a saúde em muitos sentidos,
mas não para todas as pessoas, né? Então a gente também teve que readaptar esse discurso, né? A gente teve que se readaptar muito, e isso é muito bom para poder lidar para poder sensibilizar a população, né? Como que a gente consegue reduzir o risco de uma pessoa que mora na rua se contaminar, né? Essa era a pergunta de partida, digamos assim, e, e a gente consegue aí humanizar a pessoa, tratar a pessoa como igual, falar de igual para igual, considerar o contexto onde ela vive e levar a sua vida em conta. Mais importante, levar a vida daquela pessoa em conta. Essa pessoa é importante, ela está sendo vista, né? Eu me preocupo com ela a ponto de adaptar o meu discurso para ela, porque eu quero que ela viva, né? Então vamos falar de redução de danos, vamos falar de lavagem de mãos, os lugares onde você pode lavar as mãos. Será que eu consigo dar sabão? O que eu consigo doar para essa pessoa para que ela consiga se proteger minimamente, ou se proteger um pouquinho mais, sabe? É um pouco isso, assim. E, e isso do ficar em casa, né, para quem, e aí saindo um pouco só do contexto da rua, a gente pode falar do risco da pandemia e da necessidade de muita gente de trabalhar, né? E para quem tem casa, falar de ficar em casa para essas pessoas que não podem deixar de trabalhar de nenhuma maneira, porque senão não vai ter o que comer amanhã, né? Meus filhos não vão comer amanhã, por exemplo, é uma falta de opção, né? Então, que também se reflete na falta de opção em saúde, né? São pessoas que, ao mesmo tempo que não podem se dar ao luxo de adoecer, porque elas têm uma família para cuidar, enfim, porque tem pessoas literalmente dependendo delas, justamente porque tem essa dependência, elas não podem deixar de trabalhar. Então, é um paradoxo horrível, né? A gente sabe que muito se falou sobre isso, né? Como permitir que parte da população não pratique quarentena e a outra parte pratique, como que a gente adapta isso? Então, quem pode trabalhar de casa tem a obrigação de ficar em casa, e aí acho que durante o começo, sobretudo, a gente atingiu porcentagens muito positivas, muito elevadas no Brasil inteiro, de pessoas de redução de circulação, mas já a partir de, enfim, começo de maio, talvez final de abril, se não me falha a memória, esses números já começaram a cair por terra, né? Porque as pessoas já não aguentavam mais. E a gente tinha que ter levado em conta que tem um contingente populacional que não pode, de fato, deixar de trabalhar, né? E é muito difícil julgar, porque e se fôssemos nós, né? Como que eu poderia fazer, por exemplo, se eu não tivesse opção, se eu fosse perder literalmente o emprego e não ter como alimentar meus filhos ou ajudar minha mãe que está doente, enfim, situações múltiplas, né? Então, acho que em relação à promoção da saúde, é importante ter em mente isso também, né? Esses riscos que a pandemia trouxe, eles se traduzem também na maneira como a gente se comunica com a população, em como a gente consegue pensar em prevenção para pessoas que não podem deixar de trabalhar e para pessoas que vivem em situação de rua, por exemplo. E aí, eu sei que a gente ainda tem tempo, mas eu já falei bastante, eu queria meio que me encaminhar para o fim. Eu queria falar um pouco, ainda falando dessa questão dos corpos invisíveis que são alvo, dessa falta de solidariedade que nos assola, né? Que, que é brutal, que é geral, que não permite que a gente entenda outras realidades, né, num mesmo país, né, por isso que eu realmente acho que a gente tem vários Brasis num Brasil só. E a Sueli Carneiro é uma filósofa negra, muito importante para o nosso Brasil. Ela fala que onde ecoa a solidariedade não há silêncio, né? E ela fala dessa distância que existe entre o poder, ou entre posições de poder, né, e aí vindo mais para o mundo do trabalho, para o próprio mundo da política, entre posições de poder e a mulher negra, né, e aí a gente pode estender também para a negritude, para homens negros, né, para pessoas negras de maneira geral, e é justamente nessa distância onde o racismo opera, né, e é nessa distância que existe o silêncio,
né? Então, mais uma vez, né, o silêncio, ele é sim violência, né? A gente deve se posicionar, a gente pensar que toda a nossa trajetória enquanto país se constituiu dessa forma, porque a gente falou tarde demais ou porque a gente não falou, é verdade, né? É real. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia pode se traduzir para melhores condições de vida, ou só para a gente e para outras pessoas lá adiante, né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Onde existe solidariedade não há silêncio, mas onde há silêncio há violência, né? E, e eu queria voltar um pouco para o Rubens Adorno, esse sociólogo que eu mencionei para vocês, que fala ele fez um trabalho onde ele fala do sofrimento social, e aí esse vínculo com a saúde, né? E ele vincula o sofrimento social como um modo de vida social, né? Ele fala que o sofrimento ele é um sintoma e que vem sendo entendido como uma forma específica de violência, né? Por isso que eu falei da questão da polissemia. Quando a gente fala de violência, a gente pode pensar em tantas coisas, em tantas maneiras de analisá-la, né? Porque é um termo tão presente, né? E tão plural. Então, e é muito interessante pensar no sofrimento social como um sintoma, né, de uma sociedade adoecida mesmo, né? E uma forma de violência por si, né? E aí tem algumas ideias que vêm dessas reflexões que a gente pode considerar a violência sendo consumida como espetáculo, né? E esse consumo da violência como espetáculo, e a gente conhece aí os programas de TV, que eu acho que até aconteceu uma desconstrução em relação a isso, mas eles continuam aí presentes, existindo, sendo emitidos. Esses programas de TV que vendem a violência, né? E que são consumidos, eles são pilares do silêncio. É uma forma de você vivenciar aquilo sem agir contra aquilo, né? A violência ocupando espaços vazios, carentes de reflexão, né? Hannah Arendt, ela fala sobre isso, né? Ela está nos espaços onde não há reflexão, onde não há diálogo, né? Então, Teresa Caldeira fala sobre isso também, né? Ela fala da violência e do medo como participantes das mudanças das cidades contemporâneas, e aí a gente pode fazer esse vínculo com a população de rua outra vez. E essas mudanças têm efeitos no fortalecimento dos processos de segregação espacial, né? E da discriminação social por consequência, né? E acho que em seguida a esse processo a intensificação dos próprios discursos, né, e do próprio medo. Então, é o medo sendo gerado pelo próprio medo, né, e não pelo conhecimento real do que está acontecendo, não pelas investigações de fato, não pela apropriação coletiva do problema, né, mas é uma apropriação sempre privada, sempre do Estado, sempre do cárcere, né, da dureza. Então, esse medo, ele é, sim, relacionado ao crime, né, e ao crime violento, mas existe aí uma construção dessa narrativa por trás, né? E existe também na incorporação aspectos étnicos e aspectos raciais, quando a gente fala dessa segregação do espaço, da discriminação social e com quem você associa, né, essas segregações e essas discriminações. E a gente acaba vinculando isso, né, à população mais pobre também, né, então existe também esse preconceito de classe, e a gente atribui referências negativas às pessoas pobres e marginalizadas, né, e a gente tem aí a população de rua também. Então, acho que um pouco para fechar, talvez a gente possa atribuir o excesso de violência e a nossa falta de ação, né, esses espaços silenciosos, há uma falta estrutural de reflexão, né, de entendimento da nossa verdadeira situação. Por que que a gente... Acho que refletir sobre a violência a gente reflete muito, né, e acho que o grande mote do século XXI é a ação, que seja para o bem, que seja para o mal, mas a gente precisa fazer, a gente precisa pôr em prática, né? Tudo isso que a gente vem refletindo, né? A academia ela tem essa função, ela traz
essa riqueza para a vida, mas a vida ela também precisa de concretude, né? Então é muito bom poder passar da reflexão para a ação, né? Então vamos ocupar esses espaços de silêncio ou de e aí eu não posso mais falar de falta de reflexão porque eu falei da academia, mas esse excesso de violência ele deve ser ocupado por diálogo, né? E pela ação por si só, né? Eu acho, gente, que, em linhas gerais, o que eu queria trazer é isso. Eu queria também até mencionar, né, uma das pessoas que vai falar amanhã, que é a Rosane Borges, que é uma intelectual incrível, que vai falar sobre necropolítica e racismo, e falar, né, que a exclusão ela é uma ferramenta política e ela é uma ferramenta para a necropolítica, né? Existem estudos sobre necropolítica muito interessantes, né? Foucault, ele se debruçou muito sobre isso. Tem um camaronês genial, né, que já vem estudando isso há muitos anos, que é o Achille Mbembe, né, que também fala sobre necropolítica de uma maneira incrível. Um outro ponto que eu queria trazer para reflexão que eu acho que um pouco conclusivo, né, desse nosso silêncio se traduzir em omissão concreta de políticas e ações para a melhoria das nossas sociedades, né, do nosso país, a importância fundamental do fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, né, eu falei um pouquinho sobre diplomacia em saúde, e como a gente deve, de fato, valorizar esses mecanismos diplomáticos, tanto regionais quanto multilaterais, né, e pensar a cooperação internacional ao serviço de soluções comuns, né, e soluções menos paliativas, soluções mais endêmicas, mais construídas com as comunidades locais, mais duráveis, né, e elas tendem, de fato, a durar mais, né, existem muitos estudos sobre isso também. E aí eu queria realmente reforçar o apreço que eu tenho pela diplomacia em saúde, e a diplomacia em saúde brasileira ela tem um histórico incrível, né? O Brasil ele tem muito a celebrar em termos do que já foi a sua diplomacia, e a gente vem repetindo muito essa frase, né? O seu silêncio também é violência, essas manifestações antirracistas, o que aconteceu com George Floyd, o que aconteceu com Miguel muito recentemente, a criança de Recife, há vários outros assassinatos, né, que não deixam de acontecer nunca aqui no Brasil. Então, hoje em dia, isso está muito latente, né, e acho que é uma frase que reflete muito, né, a situação insustentável na qual a gente está inserido, né. Acho que é isso. Queria agradecer a escuta e perguntar se vocês gostariam de dividir as reflexões, dividir as respostas, fazer perguntas, enfim. Oi, Ananda. Primeiramente, queria muito agradecer. Tudo isso que você falou foi realmente incrível. Eu particularmente amei, estou muito interessada nesse assunto. Inclusive, eu até queria pedir, se possível, para mandar algumas referências aí, eu posso compartilhar com o pessoal, que eu acho que bastante gente vai gostar também, livros, artigos. Porque eu amei, simplesmente, adorei tudo. E a gente tem algumas perguntas que eu recebi no WhatsApp. Primeiro, eu vi que a Graça levantou a mão aqui. A Graça quer falar por áudio ou quer que eu leia a sua pergunta? Não sei se ela tá aí. Bom, eu vou ler a pergunta dela. Tá bom. Na sociedade brasileira, as artimanhas de exclusão são muitas e veladas. No momento político atual, o Brasil vive uma dicotomia. Como identificar, nesse contexto atual, essas artimanhas de exclusão? Tá. Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar que a gente tem que acreditar nas artimanhas de exclusão, né? Eu digo isso porque isso do discurso fiável, fake news, verdade, existem várias verdades, né, hoje em dia, com as quais a gente tem que lidar, que não deixam de ser verdades, mesmo sendo inverdades,
apenas pelo fato de estarem sendo ditas e defendidas de alguma maneira, né, por mais que por motivos muito escusos. Mas a gente tem que acreditar nelas e acho que tentar conhecer um pouquinho mais a origem delas, né? A gente falou de violência, a gente falou, tô dando um exemplo, eu tomei, né, eu decidi trazer a questão da origem da violência na formação do Brasil, também como uma maneira de reconhecer, né, ela como um dispositivo de controle mesmo, né? Então, acho que é importante a gente primeiro acreditar, né, o que são essas artimanhas e em seguida tentar identificar as origens, né? E aí a gente aprende a ir desconstruindo, né? Com fatos, né? Com pesquisa. Acho que cada uma e cada um de nós aqui teve as suas experiências de êxito ou de grande infelicidade nos períodos eleitorais, né? Nas últimas eleições, de tentar desconstruir absurdos que foram ditos ou inverdades, da gente tentar convencer, às vezes, membros de nossas famílias, amigos, enfim, pessoas, colegas de trabalho e ruptura de relação, porque a gente discordava, né, de uma questão, de um ponto de vista. Então, eu ainda acredito que a gente precisa, sim, né, conhecer os dispositivos que estão sendo colocados, os dispositivos em questão, para tentar desconstruí-los, né? Trazer referências, estudar, tentar se apropriar o máximo possível, porque aí fica mais fácil desconstruir, fica mais fácil contra-argumentar, né? Acho que é isso. Legal. E agora tem mais outras duas perguntas aqui também. Eu vou ler para você. Como você diria que o Estado poderia abordar a desconstrução dos preconceitos caso haja interesse para isso? Como começar essa ação? Primeiro o Estado tem que querer. A gente não sabe se ele quer. Então, enfim, ter um Estado que enfrenta preconceitos é ter um Estado que estabelece políticas públicas de enfrentamento, né? A gente já passou por isso no Brasil. A gente entrou na nossa era democrática, né, digamos assim, pós-ditadura, em 85, com um Estado que foi aí se reinventando, mudando de cara, passando da direita, passando de um governo militar para um governo de direita, depois para uma coisa mais ou menos, depois para uma coisa de esquerda, agora a gente foi para uma extrema direita, e a gente teve diferentes políticas públicas que foram sendo estabelecidas, né, ao longo desse período, em alguns períodos mais, em outros menos, e em outros, total desconstrução dessas políticas públicas, que é um pouco o que a gente está vivendo agora mesmo. Então, o Estado tem que querer, porque se a gente não tem políticas públicas de enfrentamento a preconceitos, ao racismo, políticas públicas de inclusão, de compreensão da situação da população de rua, entendimento real, um trabalho em termos de saúde mental, por exemplo, com parte dessa população, a gente não vai resolver os problemas, né? Não é prendendo essas pessoas, não é estigmatizando essas pessoas que esse problema vai ser resolvido. Esse problema ele vai se transformar em outro problema, né, mais adiante. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter um Estado que reconhece essas questões, por isso que reconhecer é muito importante, né? Por isso que é tão importante hoje, apesar de ser tardio, né? Ainda é tão necessário falar sobre racismo, né? Não adianta a gente falar se a gente não acredita nisso, se a gente não reconhece a gravidade disso, né? Então, é isso, eu acredito no estabelecimento de políticas públicas mesmo, né? Passar a concretude, falar em acesso à universidade, acesso à educação, acesso à saúde, não desmantelar o sistema de saúde, né? Permitir que essas pessoas continuem vivas, e não só vivas, mas melhorando de vida, né? Ananda, a internet da Mari Ei, Gabi. voltou, amiga? Então tá bom. Obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp, e aí tem um participante também levantando a mão, aí depois eu passo para ele falar. Tá.
Levando em conta o silêncio e a pergunta que você trouxe no começo sobre o lugar de cada um na sociedade brasileira, como você diria que podemos, como indivíduo, fazer a diferença no combate ao preconceito e à violência? Porque pensar, como você disse, nós pensamos muito, mas atuar não é o que sempre acontece. Tá, eu vou tentar falar, assim, bem em relação ao momento atual, né, que a gente não tem a intenção do estabelecimento de políticas públicas de maior enfrentamento. Acho que primeiro é não permitir que o que foi construído seja destruído, né? Acho que a gente ainda precisa falar de questões como cotas, de questões como acesso à universidade, acesso à saúde, sobretudo, falando bem de saúde e educação mesmo, geração de emprego e renda que está acontecendo de outra maneira, né? Que a gente vem aí enfrentando dificuldades inúmeras, independente da pandemia, mas eu acho que nas nossas vidas, né, nos nossos contextos de vida atuais, a gente precisa se articular, né, com grupos. A gente precisa entender quem tem mais necessidades, tentar ajudar localmente, tentar apoiar grupos que estão aí lutando nas periferias, né, coletivos que estão nas periferias há anos, pessoas que vêm fazendo políticas internas, né, para a própria sobrevivência, pessoas que vêm estimulando a circulação de dinheiro, a circulação de renda em suas comunidades. A gente realmente tenta valorizar o local. Agora é o momento de fazer isso, porque a gente está enfrentando um estado bastante complicado, né, em termos de minorias, em termos de valorização dessas vidas. Então, acho que cada uma e cada um de nós, né, partindo para a prática mesmo, quanto mais a gente conseguir se articular com o local, e aí não o local na Vila Madalena, né, não o local nos Jardins, mas as pessoas que estão na batalha local em comunidades periféricas, né, eu acho que é de grandíssimo valor, assim, entender essas lutas e conversar com essas pessoas, se dispor a ajudar, perguntar para elas qual é a melhor maneira de ajudar, de contribuir, né, dar voz a elas e ser um veículo de contribuição para aquela voz, né, eu diria isso. Legal, eu vou dar a palavra agora para o Renan, que está levantando a mão, e depois a gente tem mais algumas perguntas, se tudo bem para você. Tudo bem, tudo bem. Pode falar, Renan. Oi, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer, foi uma palestra, uma conversa muito interessante, muito bom, sempre ouvir muita coisa, porque a gente acaba tendo contato com uma parte do racismo, a gente ouve uma parte do racismo que está no nosso mundo e é sempre bom ter um contato muito maior com todas essas áreas que você chegou a comentar. Eu queria perguntar, focando na área da saúde, você chegou a comentar de, por exemplo, participar de instituições que auxiliam o próximo, auxiliam, por exemplo, a população negra, mas eu queria saber especificamente na nossa prática clínica, na parte, tanto no SUS quanto na parte privada, o que a gente deveria adicionar, alterar na nossa prática para conseguir melhorar, diminuir essa violência, sabe? Uhum. Renan, né? Eu acho, Renan, a primeira coisa, assim, tem vários estudos sobre saúde da população negra no Brasil, vários mesmo. A gente tem uma política, inclusive, para a saúde da população negra, que foi, inclusive, retirada, um documento sobre a política da saúde da população negra, um documento que foi retirado semana passada do site do Ministério da Saúde, mas eu também posso circular esse documento, eu tenho ele comigo. Acho que é bacana ter um conhecimento das principais dificuldades em termos de saúde que a população negra tem. E segundo ponto de fato acolher essa população de braços abertos, né? Conversar com essas pessoas, vê-las como pessoas humanas, né? No momento do atendimento, no momento que elas vêm buscar o atendimento no SUS, já é um grande passo, porque tem uma série de estudos sobre isso, né? Sobre como as pessoas negras, né? Em especial mulheres negras, sofrem violência no tratamento médico,
discriminação, existem várias pesquisas sobre violência obstétrica, né? Eu não sou médica, eu sou antropóloga, mas eu acompanho um pouco, né, a questão da saúde da população negra aqui no Brasil, apesar de não ser o meu foco específico de estudo, e é muito assustador, assim, essa visão que a gente tem sobre o fato, sobre a gente achar que as pessoas negras são mais fortes, né, fisicamente mais fortes, que elas têm mais resistência física e, portanto, mais resiliência, então elas podem esperar mais tempo na fila de espera. Não, elas têm que ser tratadas igual, da mesma maneira, né, sem tirar nem pôr, assim. Então, acho que ter uma visão da humanidade dessas pessoas, de fato, é um grande passo, né, no dia a dia do seu trabalho, e eu vou dividir algumas referências sobre saúde da população negra com vocês também. Eu mando um pacotão eu mando não só o PowerPoint, que tem as referências bibliográficas que eu mencionei, mas eu posso mandar mais alguns documentos também para vocês. Entendi, muito obrigado, viu? Nada. Eu vou ler mais uma pergunta que a gente recebeu. Atualmente, não existem mais políticas públicas reais para evitar a exclusão. Sabendo que temos mais 2 anos nessa situação, o que podemos, como sociedade, fazer para reconstruir ou fortalecer o que ainda existe? Então, acho que tem organizações da sociedade civil e movimentos da sociedade civil e à frente tentando não deixar a peteca cair, né, digamos assim, que estão lutando para que nem todas as políticas sejam desmanteladas. Tudo que vocês puderem fazer em termos de acompanhar o desmantelamento do SUS, né, do sistema de saúde mais especificamente, acompanhem, assinem todo o abaixo-assinado que puderem. Acho que eu não vou aqui recomendar ninguém aí em manifestação, apesar de eu ter a minha própria opinião a respeito, mas acho que participar de manifestações sempre que possível, exigir do governo, né, que essas coisas não aconteçam de todas as maneiras civis possíveis, é o que a gente precisa fazer. E aí, gente, acompanhar o trabalho das organizações locais mesmo, né? Entender quem são as lideranças locais, quem são os nossos líderes nas nossas assembleias legislativas, né? Aqui em São Paulo, no Rio, em Salvador, que seja, que estão lutando por melhorias, que não estão deixando políticas passarem. Se a gente pensar só no âmbito do município de São Paulo, a Alesp, ela vem enfrentando uma série de lutas internas, né? Entre os deputados. Então, acompanhar o que está acontecendo na Alesp, acompanhar essas discussões é muito importante, né? Oferecer ajuda, ler os documentos, entender quais são as brigas, né? Para a gente, enquanto membro da sociedade civil, tentar reduzir isso, né? De acontecer. E votar de todas as maneiras que a gente puder, assinar petições de todas as maneiras que a gente puder, e mais concretamente ajudar localmente, né? Entender quem são as pessoas vulneráveis da nossa comunidade, e aí São Paulo é uma comunidade de 20 milhões de pessoas, então entender com quem que vocês podem se associar, né? Nas nossas periferias, quais são os grupos vulneráveis dessas periferias? Vocês têm alguma entrada, alguém que possa recebê-los para que vocês escutem como vocês podem ajudar? Se coloquem nessa posição de busca também, sabe? De pesquisa, de quero conhecer os grupos vulneráveis da minha cidade, do bairro tal, conheço fulaninho em tal lugar, já ouvi falar desse ativista X, já sei que tem esse grupo Y que está fazendo tal coisa, se disponibilizar de fato e ajudar, mesmo que à distância. Se vocês podem doar, doem, se vocês podem contribuir com informação, com palestras, contribuam. Se vocês atuam no SUS, né, eu não sei se todo mundo aqui já está trabalhando ou está fazendo residência, enfim, mas se vocês atuam no SUS, escutem as pessoas pobres, né, perguntem coisas para elas, escutem quem está na ponta, quem está vulnerável, quais são as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando nos seus bairros, tentar se inserir, se apropriar desse coletivo, né, porque o país é nosso, né, o país é nosso, a gente não pode desacreditar disso, porque senão a gente está muito ferrado mesmo, assim. A gente pode continuar com mais algumas perguntas, tudo bem?
Tudo bem. Certo. Essa, na verdade, é até uma dúvida minha, que eu queria entender melhor o trabalho que você fez com o Médicos Sem Fronteiras em relação à promoção à saúde das pessoas em situação de rua agora no Covid. Quais foram as principais dificuldades, assim, desse trabalho e como que a sociedade e o Estado, eles atuaram, tipo, nesse projeto? Teve algum apoio, na verdade, ou teve críticas? Como que isso funcionou? Legal. Então, Médicos Sem Fronteiras abriu um projeto aqui de resposta ao Covid no final de março, em parceria com o município de São Paulo, né? E aí a gente tem duas secretarias municipais que estão à frente dessa parceria com Médicos Sem Fronteiras, que são a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que é conhecida como SMADES, e a Secretaria da Saúde. Então, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, ele vem sendo desenvolvido em parceria, né? Então, a gente vem atuando nos abrigos, né, que a gente chama de CTAs, que são os Centros de Acolhida Temporários, que são gestionados pelas MADES, e aí a gente tem grandes centros de acolhida aqui do município de São Paulo, com muitas pessoas, alguns deles chegam a ter até 1.500 pessoas acolhidas, e também no que a gente chama de covidários, que são os centros para pessoas que estão ou com suspeita de Covid ou com Covid confirmado. Então, existe o covidário, um covidário para casos suspeitos e um covidário que são centros de isolamento. Esse nome é um pouco... Covidário pode ser um nome meio perverso, assim. Então, a gente tem esses dois centros de isolamento, para casos suspeitos e um para casos confirmados. E aí, todo o trabalho vem sendo desenvolvido em parceria, e Médicos Sem Fronteiras, nesse centro de isolamento, assumiu a parte médica, né? Então, a gente faz a triagem, o acompanhamento médico, a gente está testando as pessoas, né? Não foi assim desde o começo, mas agora já está acontecendo isso. E toda a parte de promoção da saúde, né? Prevenção, métodos de prevenção, o que é a doença, né? Para que a gente conheça melhor os métodos de prevenção. E, em paralelo a essas ações, nos centros de acolhimento e nos CTAs, onde a gente também faz promoção da saúde e atendimento médico, a gente também vem conversando com populações de rua, né, sobretudo em termos de promoção de saúde, também de atendimento médico, né, a gente tem ações na Cracolândia, ações em algumas periferias da cidade, como eu mencionei, e também ações nos institutos de longa permanência para idosos, nas instituições, né, que são conhecidas como ILPIs, que também são vinculadas à assistência social do município. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que sim, né? Respondeu sim. Foi ótimo. Agora eu tenho mais algumas perguntas, tudo bem? Até às 7 horas está tranquilo. Você falou sobre Alma Ata, e esse tema vem muito à tona na área da saúde, principalmente quando se fala de SUS. Claramente, trata-se de um momento em que lideranças políticas não olham diretamente para as minorias, e sabemos que políticas como essas são ferramentas excepcionais para o combate aos preconceitos e violência. Hoje, as lideranças, pelo menos no Brasil, vão em sentido contrário a essa. Como você enxerga esse vai e vem de interesses? Como podemos fazer para que não se perca o interesse nesses temas? A declaração de Alma Ata, ela traz essa necessidade de priorização pelos estados em cuidados primários de saúde, né? Então, o reconhecimento, né, dos estados membros da Organização das Nações Unidas, da ONU, de que a gente deve, sim, priorizar os cuidados primários em saúde, né, e que existe essa necessidade global. Então, foi feita uma declaração em 1978 de que esses estados se comprometeriam a cumprir com os requisitos
E a ONU, ela vem com essa coisa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são as ODS, tentando firmar esses compromissos, né, revalidá-los, digamos assim, e ir monitorando, né, através dos seus dispositivos de monitoramento, e os estados estão conseguindo cumprir, chegar lá ou não. O SUS é um grandíssimo êxito, né, na minha opinião, mas não só na minha opinião, acho que na opinião de muitas e muitos de nós, né, a gente tem um sistema de saúde universal, por mais que ele seja extremamente precário em alguns lugares, em outros lugares menos precários, mas é incrível o fato da gente saber que a gente adoece e que a gente pode sim ir numa OBS, né, que existe essa visão, né, do próprio SUS, de como ele foi concebido, de que as unidades básicas, as unidades de atendimento, né, que são as AMAs, elas são locais, né, elas estão ali para a população que vive naquele entorno, né, é muito bonito isso na prática e na teoria também, e que bom que a gente ainda tem, mas a gente precisa de fato lutar pelo SUS, né, eu acho que esse vai e vem de interesses, como tem na pergunta, ele nada mais é do que uma disputa de poder mesmo, né, partidária, que assola a nossa política desde que ela nasceu, né? A gente fala aí de direita e esquerda, mas a gente tem também aí nesse meio desse jogo todos os partidos, a gente fala de direita, esquerda, centrão, mas a gente tem aí uma briga de fato por poder onde as nossas políticas públicas elas acabam sendo direcionadas de acordo com esses interesses e não com o interesse e o bem-estar da população. Então, na prática, o que a gente pode fazer, né, e que ajuda muito é usar o SUS, né, e não só escrever sobre o SUS, pesquisar sobre o SUS, né, mas usar o sistema de saúde, mostrar que ele é de fato necessário, que ele é de fato útil. Eu acho que a pandemia ela acaba sendo um tapa na cara de quem era contra o sistema SUS, porque o SUS tem sim segurado muitas pontas, né? A gente tem aqui grandes hospitais de São Paulo que são do Sistema Único de Saúde, que estão, né, que estão recebendo pessoas desde o começo da pandemia para o Covid. Então, não só utilizar o sistema, mas valorizar esses profissionais. Também participar, né, publicamente dos debates, entender o que a política está tentando fazer com o SUS, mas preocupar-se de fato, né, e tentar participar de discussões e de grupos que estejam atuando, né, enfim, fazer doações, que seja para hospitais ou para centros de saúde que você sabe que estão passando por dificuldades de receber materiais, que estão precários. Acho que tem uma série de ações concretas para além das reflexões que a gente pode fazer. Eu diria participar de grupos de debate, entender o que está acontecendo, não deixar passar o tempo para falar, eu sei que o SUS está sendo desmantelado, porém eu não sei exatamente em quais frentes, né? Participar de todas as petições que tiverem. Atualmente, infelizmente, a gente tem atuado muito, né, na esfera online, então, e muita coisa tem de fato acontecido, né, tentativas de se passar projetos de lei para tirar um pouco mais daqui, um pouco mais dali, a gente acompanhar isso e não deixar passar, né, assinar, se manifestar, né, das maneiras que são possíveis hoje em dia. Perfeito. Inclusive, a gente recebeu um comentário que eu acho que tem bastante relação com até o que você estava falando. A pessoa mandou: queria deixar meu comentário. Como você perguntou no começo, acredito que o debate é útil à medida que conhecer mais o assunto permite que cada um possa cada vez mais se movimentar na sociedade no sentido de combater os preconceitos, seja dentro de casa, seja em atitudes no dia a dia. Além disso, com a expansão do debate, acredito que o assunto vem à tona e mostra cada vez mais a necessidade de falar sobre isso. Exatamente, perfeito, que bom. Inclusive, a gente está recebendo muitos elogios aqui. Obrigada. A sua palestra foi linda. Obrigada. Muito. Eu queria saber se mais alguém tem alguma coisa para falar. Bom, eu acredito que não, então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer de coração a sua participação, foi muito boa. Eu amei, tá todo mundo aqui elogiando.
Obrigada de verdade. E só fazer um lembrete aqui para o pessoal, para eles preencherem o forms de presença. Tá bom. Obrigada, Mariana. Obrigada, Gabi. Obrigada, Beatriz, pelo convite. Também estou muito feliz, viu, pela participação e pelo interesse. E eu mando para vocês por e-mail o material. Ótimo. Muito A obrigada. gente agradece, Ananda. Obrigada, gente. Espero que a Boa gente tenha mais palestra. oportunidades para interagir juntos. Eu também. Estamos aqui, estamos juntas e juntos e vamos. Eu mando para vocês os materiais também. Perfeito. Muito Tá obrigada. bom? Obrigada, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Ana, foi lindo.